Dia 28 de outubro é o dia do servidor público. Então, o debate público não poderia deixar de abordar esse tema. Os nossos servidores, a base do serviço público municipal. Quais são os desafios, interações, dificuldades, esperanças que os servidores vivem no dia a dia? O debate público está no ar. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Debate Público, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. Como eu anunciei ali no início do programa, hoje vamos falar de servidores públicos municipais. E aí, não poderíamos deixar de trazer uma figura emblemática do serviço público municipal, o meu amigo David Duarte. Seja muito bem-vindo, David, ao programa Debate Público. Cláudio, é uma honra, mais uma vez, poder estar junto de você e principalmente nesse brilhante e fantástico programa para poder falar um pouquinho do que é a nossa vida, né? Ser servidor público. Pois é. Pessoal, nós pensamos assim vários nomes para poder trazer representando todos os servidores, né? E aí a escolha por David, eu acho que ela é muito clara para todo mundo, né? Em toda a minha vida pública, e aí já vão mais de 30 anos, eu desconheço uma pessoa que se dedique tanto, com tanto amor ao serviço público quanto ele, né? Já esteve aí em várias secretarias, atuando em diversas funções, mas vamos deixar para ele falar isso, né, David? Então vamos começar do início. Funcionário público desde quando? Então, Cláudio, é interessante, né, que algumas pessoas pensam que eu tenho mais tempo de prefeitura de serviço público que eu tenho na verdade. De concurso público, completei 12 anos no último dia 8 de agosto desse ano. Contudo, eu sou filho de servidor. Meu pai serviu o município por 35 anos. Nós perdemos ele, infelizmente, em 2023, indo trabalhar. Então, próximo de completar seus 36 anos, ele deixou o serviço público, indo trabalhar, fazendo aquilo que ele mais gostava. E as pessoas têm uma correlação muito grande, por isso que me viam cotidianamente na prefeitura. Não posso falar que eu cresci, porque infelizmente a estatura não pude ser grandioso no tamanho quanto ele, né? Eu puxei mamãe. Mas muitas pessoas assimilam isso, né? Esse contexto de eu ter mais tempo que eu tenho. São 12 anos de efetivo serviço como concursado, né, no cargo de fiscal de obras e posturas, e como você bem disse. Sim. Eu acho que o servidor público ele tem que ter um entendimento bem claro de estar disponível para servir onde for convocado. Buscar aperfeiçoamento e eu acho que dedicação é uma pitada a mais para poder servir sempre bem melhor. Beleza, ótima resposta. E vamos entender como que foi essa questão, né? Porque, obviamente, o David é concursado, né? Você já falou isso. Mas eu quero saber como que foi, assim, saiu o edital lá de convocação para o concurso, e aí você bateu o olho, lá deviam ter vários cargos disponíveis que a sua competência comportaria, e aí você olhou, nesse aqui, foi assim? Ou como que foi? Rapaz, sabe que é bem interessante isso? Eu não morava em Nova Lima na época, eu morava em outro estado. E aí meu pai me ligou e falou comigo assim, vai ter concurso na prefeitura, hora de fazer. Qual que era o desejo? Seguir a profissão do velho, motorista. E meu pai falou comigo assim, não faz motorista não, motorista dá muita dor de cabeça, trabalha muito. Faz pra fiscal, que fiscal ganha bem e trabalha pouco. Duas mentiras. Eu brinquei com ele, foi mentira. E aí foi feito. Voltei pra cá, fiz a prova. Não tinha expectativa de ser chamado. Quando em 2013, já residi em Nova Lima, numa nova vida, voltei para a cidade. Eu estava em casa preparando para o meu casamento, reformando minha humilde casinha, e minha mãe me chama. Como você sabe, não David, mas sim Rafael. Rafael, Rafa, telegrama para você. Já era a convocação
para tomar posse no dia 8 de agosto de 2013. Tomei posse. Nesse momento você não sabia o que te esperava. Exatamente. Você ficou feliz. Fiquei feliz, que maravilha. Cheguei lá, com quem eu encontro? Lá aonde, né? Primeiro, em que lugar da prefeitura? Onde eu encontro, exatamente. Onde eu me encontro, o que estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer. Onde me encontro? Rapaz, eu entendi assim, com quem eu encontro. Não, as surpresas das pessoas que a gente foi encontrando no dia a dia foi no longo do processo da carreira, né? Mas no primeiro momento, o que eu encontrei? Um departamento, uma demanda, uma legislação, o qual estava incumbido de ser o agente fiscalizador. Treinamento de algumas horas, que foi basicamente o seguinte: senta aí, lê o código de obras, que você vai trabalhar com esse negócio aí. E começamos por aí, no dia 8 de agosto de 2013, iniciando a carreira. E nesse início de carreira, né, obviamente você já colocou aí a própria parte do pouquíssimo treinamento, só para não falar que não teve, né? Porque normalmente não tem mesmo. Diferente, né? Você vê o pessoal da guarda aí, teve um punhado de coisa, teve treinamentos, nadaram na lama. e o restante das categorias da prefeitura normalmente não tem muito isso não. Principalmente a questão da fiscalização é um cargo muito específico, né? Precisa entender de algumas situações técnicas, administrativas, legais, né? E quando você saiu assim para fazer a primeira notificação, como que foi? A mão tremia na hora de preencher ou não? Foi engraçado você tocar nesse assunto, que na primeira notificação ela foi uma coisa bem interessante. Eu já estava praticamente há uma semana já de serviço, dentro de sala. E aí o primeiro fiscal que estava lá, que estava sem dupla, para poder executar o serviço, eu falei com ele: cara, você está indo fazer a fiscalização? Vou contigo, não vou ficar de sala mais não. Fomos. Como é que funciona? Quem que era a pessoa? Hoje, meu compadre José Carlos Severino Cornélio, o Zezé, que é antigo também de prefeitura, e fui pro campo com o Zezé. E aí nós fomos fazer uma fiscalização de obra, e eu observando ele dialogando. Enquanto ele dialogava e falava as coisas, o que eu fazia? Papirava ali, né? Ia pro código de obras e tentava entender o que estava ali. Vamos preencher a notificação? Vamos, eu vou fazer a notificação, você vai fazer o embargo, que são os dois documentos legais. Copia aqui, no final das contas, em linhas tortas, saiu de acordo com o que a legislação determinava, e a partir daí foi que eu entendi a necessidade do aperfeiçoamento contínuo. Infelizmente, tive que buscar outros caminhos, né, para poder aperfeiçoar, entender esse funcionamento da fiscalização, os contextos legais, que eu acho que um fiscal de obra hoje ele tem que ter um sentimento muito mais jurídico do que das especificidades técnicas, do que das questões realmente de engenharia. Então, talvez seja um dos motivos hoje que o último concurso foi o nosso, em 2010, ele foi nível médio e não exigia qualquer tipo de formação específica para a área. Então, o desafio estava ali naquele momento. E a forma de lidar, porque ninguém gosta, de forma geral, de receber uma inspeção. Mesmo tendo um contexto de prevenção, um contexto de orientação e, infelizmente, muitas das vezes, em caráter punitivo também, porque é a função, né, está dentro da função, dentro das atividades de fiscalização e das facetas do município, enquanto Poder Executivo. Então, a maior dificuldade inicial ela estava, de certa forma, entrelaçada nesse contexto. Entendi. E veja bem, a gente está falando aqui de fiscalização, mas aí nós temos diversas áreas de atuação da municipalidade, né? Temos as valorosas professoras, médicos, enfermeiros, pedagogos, o que mais? Ajuda aí, dentistas, servente escolar, técnicos, auxiliares administrativos, um emaranhado de funções ali, cada um dentro da sua área. Mas todos eles precisam ter algumas características em comum, né, para poder servir a população. Quais são as características que você destaca que um servidor público não pode deixar de ter? A principal hoje é coragem. São diversos desafios. Falta de estrutura. Às vezes é necessário abdicar da família, dos amigos. Às vezes uma questão também que o servidor deve pensar e deve buscar sempre é ter resiliência.
Não somente pelos desafios, mas principalmente pelos momentos ao qual ele vai ser colocado. Alheios à sua vontade, mas que o contexto geral vai expor. E aí talvez nós podemos começar a falar as questões de risco, que são diversas. Infelizmente, uma grande falha que nós temos é uma falta de... E aí não é só uma falta de privilégio em Nova Lima, mas talvez em todo o país, que é uma gestão do risco corporativo dentro das administrações públicas. Ele vai englobar diversos fatores. A segurança dos agentes, as necessidades. Nós já tivemos que comprar caneta para poder trabalhar. Você sabe disso. Nós já tivemos, às vezes, quase a necessidade de ter que fazer vaquinha entre a gente no passado para poder conseguir executar o mínimo do serviço, que interfere na arrecadação, no bem-estar da população. Então, eu penso que hoje, uma sugestão para qualquer pessoa que tenha vontade de ser servidor público é que tenha muita coragem e resiliência. Para mim, são os principais fatores que não podem deixar de estar na pasta, no coração, na mente do servidor público. E aí, David, vem uma outra situação que acontece muito. A população nem sempre reconhece o trabalho do servidor público, né? É verdade. E aí é uma situação lamentável, porque a grande maioria das pessoas coloca todos os servidores em um bolo e fala assim, ninguém presta, ninguém trabalha, servidor público é tudo vagabundo. Pessoal, em todas as profissões vai ter bons profissionais e maus profissionais. Mas por que você acha que com o servidor público isso é tão carregado assim? Trazendo essa questão de... são todos desse jeito. Penso que é um estigma pesado, mas que infelizmente em determinados momentos algumas pessoas buscam a ter essa taxação. O serviço público por si só diz, né? Nós estamos aqui para servir. Como na vida nem sempre a gente vai escutar só aquilo que a gente espera, aquilo que vai acalentar o nosso coração, algumas pessoas muitas das vezes esperam que chegue dentro de um atendimento público, seja qualquer que seja, vamos dar um exemplo da segurança pública, onde eu estou me inserido no presente. As pessoas só vão recordar das polícias, e aí eu faço referência à Polícia Militar, Polícia Civil e a nossa Guarda Municipal, que no meu entendimento legal, inclusive, é uma polícia municipal, sim. Só vão lembrar dessas pessoas, desses agentes públicos, no momento do desespero. Da mesma forma, também podemos ter uma certa ligação com as questões religiosas, para quem crê, acredita e vive de alguma fé. Só lembramos de Deus, dos órgãos de segurança, quando realmente precisamos ou vivemos num momento que muitas das vezes estamos expostos a uma situação que, na análise tácita, nua e crua dos fatos, ocorreram talvez por nossa ação enquanto cidadão. Talvez esteja enraizado aí. E a forma, como muitas das vezes nós temos, por exemplo, servidores que não tiveram qualificação devida, que não tiveram o preparo, que não tiveram o estudo, ou talvez a resiliência, a coragem, a decência de buscar não somente entender o momento que cada pessoa vive, mas também o motivo da sua escolha de estar presente ali que vai gerar esse tipo de fator, no meu entendimento. É muito complexo. Mas a gente vive isso todo dia. A gente vive isso todo dia em todos os setores da administração pública. E nunca foi diferente assim. Isso independente dos setores que eu já passei. Em 2013, primeiro Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Política Urbana, Secretaria de Segurança, hoje chamada Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. A gente tem essas variantes, mas que infelizmente todas vão carregar esse pensamento indevido, mas que os nossos próprios colegas às vezes permitem, contribuem e trabalham para que isso aconteça. É isso mesmo. É polêmico, é complicado, e eu vou querer
continuar falando disso. Mas a gente está chegando aqui no final do primeiro bloco e aí já a gente volta para o segundo, ainda dentro dessa temática. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o segundo bloco com David Duarte, servidor público municipal. Retomando o assunto, David, e aí trazendo-lhe a minha opinião também, eu acho que é exatamente o que você colocou. E acho sim que vários servidores dão razão a esse tipo de fala da população, né? Infelizmente, a gente precisa ser franco. Existem pessoas que vão lá fazer o concurso público para virar e falar assim, eu vou ganhar bem, vou trabalhar pouco ou quase nada. E às vezes, né, a gente precisa admitir, os nossos munícipes não são tratados da forma que merecem ser tratados, né? Afinal, é do imposto deles que sai o nosso salário. Isso aí eu falo de cabeça erguida porque eu tenho certeza que eu, o David, vários outros servidores sempre atendemos muito bem a população. Obviamente, no nosso caso, né, no dia a dia de fiscalização, nem sempre a gente chegava lá para dar notícia que a pessoa queria. Aliás, na grande maioria das vezes não era, mas era o exercício da função e no que a gente podia para atender bem e orientar as pessoas, nós sempre fizemos. Mas todos nós, servidores, né, bons ou maus, carregam esse fardo de que as pessoas não conseguem compreender na essência, né? Então é o que eu penso também. Mas, por outro lado, nós temos aí excelentes servidores, pessoas que eu sempre me orgulhei de estar do lado. Você é uma delas, José Nativo, lá do Mingu, Espirro, que já foi vereador, assim, um cara que aprendi demais com ele. Nossa, de um senso profissional que eu preciso confessar, eu nunca consegui ter. Ainda quero conseguir ter um dia, mas eu queria que você falasse aqui, deixa eu ver, sei lá, 3 servidores que você tem orgulho de ter trabalhado do lado ou de trabalhar. Fala aí, 3 pessoas
boas de serviço. Cláudio, é interessante que você gosta de me deixar com o coração na mão mesmo. Eu vou pedir para ir um pouquinho mais além. Quando eu falo de serviço público, eu não posso deixar jamais de acordar meu pai. Então, para mim, o primeiro nome de serviço público que sempre vai estar na minha mente, na minha memória, que é a pessoa que foi realmente o motivo da minha vida no serviço público foi meu pai. Né? Então, assim, para mim sempre foi um grande exemplo de servidor público. Considerando que ele já se foi, não está mais nesse plano, eu vou tomar a liberdade de, a partir de agora, citar 3 servidores. Sim. O primeiro é uma pessoa que eu também sempre tive como grande amigo, e hoje tenho a honra de ser subordinado a ele, que é o Francisco Lourenço Blanco. O Lourenço, ele é guarda civil municipal de carreira, foi o nosso primeiro comandante da guarda municipal, hoje é o nosso diretor de departamento de trânsito e transportes públicos municipais. Então, para mim, é uma pessoa que tem um tratamento, uma lisura, um conhecimento exemplar que vale a pena não somente servir ao lado dele, ombrear sempre ao lado dele. A segunda pessoa é uma pessoa que talvez não seja servidora pública há muito tempo, mas exerce, eu tenho certeza que a sua profissão com afinco, e não é puxando sardinha para minha família novamente, mas é minha esposa. É técnica em radiologia. Também, então, eu tenho um orgulho muito grande dela e da profissional que ela se tornou. E a terceira pessoa é uma pessoa que sempre teve um carinho muito grande e sempre cuidou muito de mim e nas atividades dela de trabalho também. Eu sempre observei ela trabalhando com prazer e com carinho fora de série, que é técnica, talvez a gente pode chamar ela de patrimônio da prefeitura, que é a Rosane Lopes, Rosane Pereira Lopes, que é uma pessoa fantástica, já sofreu muito. As nossas dores enquanto fiscalização, as nossas dores enquanto servidores, mas também já teve muitas alegrias. Então, talvez hoje são 3 pessoas que eu poderia fechar esse nosso ciclo. Mas se a gente for ficar pensando nesse contexto, aí nós vamos lembrar de Cláudio Luciano Cardoso, um grande professor e amigo. Vamos lembrar de outros saudosos companheiros da nossa própria área de fiscalização, nosso presidente Adilson Taioba, da associação. Você, o Fábio Bonzi, o Diego, ou entre outros, que são pessoas que dão alegria e prazer de ombreá-los com eles no dia a dia. Hoje, por exemplo, o nosso subcomandante da Guarda Municipal, o atual comandante da Guarda Municipal, então são pessoas que vivem as nossas dificuldades no dia a dia e buscam sempre se aprimorar e fazer um trabalho da forma que a nossa população merece. Extrapolei um pouquinho, mas não tinha como. Não, mas tem que falar Existem mesmo. algumas outras pessoas também, mas para eu não tenha a cometa gafe de não mencionar e todo mundo ficar bravo comigo, porque é normal as pessoas ficarem bravas conosco, né? É normal. Não fique mais, então nós vamos por aqui para que eu não apanhe por aí. Rapaz, eu imaginei que você ia falar Rosane, né? Um abraço para ela, gosto muito dela também. Imaginei que você ia falar Vivi, porque senão ela te batia, não deixava você nem entrar em casa. Desse jeito, né? E obviamente do seu saudoso pai, né? Que eu também tive o prazer de conhecer. Grande Elias, literalmente grande Elias. 1,98 m de homem. Nossa Senhora. E bravo o homem. Bravo. Era bravo. Mas essa vida pública, né, ela traz alguns percalços, mas traz grandes alegrias, que é essa da gente poder conviver com pessoas boas, né? E isso sempre acontece. Mas também, não só falando das coisas boas, eu queria que você falasse hoje do atual momento, das principais dificuldades dos servidores, também de maneira geral ali. O que você entende ser aí os maiores desafios que o servidor tem hoje? Cláudio, talvez as dificuldades que nós servidores vivenciamos hoje, principalmente a nível de carreira, de evolução, de aprimoramento, nós temos que voltar um pouco na história e recordar daquele período de transição da presidente Dilma e início do governo Temer, onde, naquele momento, foi decretado, foram assinados os protocolos de terceirização dentro do serviço público. Que, ao meu ver, abriu portas por uma série de penduricalhos e, a partir daí, uma gigantesca defasagem e perda de qualidade do serviço público.
somos sensatos de recordar que, infelizmente, por falta de estrutura e por falta de, propriamente dito, de gestão, o serviço público ele sempre precisou evoluir muito. Mas as maiores dificuldades começaram a ocorrer no mundo público, até de oportunidades para que tenhamos novos servidores efetivos, prestando um serviço de qualidade, devidamente capacitados e qualificados para isso. A partir do momento que o governo Temer ele muda a legislação e altera diversas categorias, onde hoje nós temos mais servidores por indicação, por contrato em empresas terceirizadas, que acabam tendo um salário reduzido, condições diferentes, convivendo às vezes com alguns servidores nos setores que são de carreira, mas que não têm um pé de igualdade e efetivamente vai afetar a qualidade do nosso trabalho. Dentro desse contexto, a nível Brasil, e aí eu acho que Nova Lima ela tem há várias décadas, ela caminha muito o seu cenário, tanto de evolução quanto de retração, muito com relação a nível Brasil, a nível Brasília, de ganhos e perdas. Tivemos avanços tecnológicos que até hoje eles não chegaram dentro da administração pública, em todas as esferas, não especificadamente no nosso município, mas é a nossa realidade. Temos isso no Estado. Exemplo, o problema financeiro que o Estado vive e o que o servidor público a nível estadual tem vivenciado de não ter sequer uma recomposição salarial digna. A gente vive disso. A gente é servidor, nós temos famílias, e a recomposição ela faz diferença no nosso dia a dia, porque a recomposição não vem, mas tudo aquilo que está por trás ali tem aumento, tem alteração, e a gente cada dia mais tendo uma retração no nosso salário. A capacitação. Eu não sei se você recorda, mas eu não queria nem falar isso, mas talvez o último ou o único curso de aperfeiçoamento e preparação para a fiscalização ocorreu durante uma pequena passagem minha enquanto talvez liderança, enquanto gestor da nossa equipe. Foi na nossa gestão que ocorreu, pelo menos que eu me recordo, o único e o último curso para a fiscalização. Na época foi um curso para uma empresa de Belo Horizonte que foi voltado exclusivamente para o agente de fiscalização. Né? Tivemos até abertura para outros agentes da prefeitura também. Então, assim, está tudo englobado nesse contexto. A tecnologia avança, o salário não avança, a tecnologia não chega. A falta de concurso público é um problema. Vai fazer diferença nos salários dos servidores. Então, penso eu que talvez seja os maiores problemas que nós vivenciamos hoje por uma legislação federal. E aí, se a gente for olhar também, talvez tenhamos legislações municipais que vão corroborar com isso, correlacionar com isso, que vem dificultando o nosso dia a dia. Infelizmente, sem perspectiva evolutiva ou de melhora. Talvez aquela luzinha no fim do túnel ainda tá faltando chegar pra gente. Eu concordo, e assim, como você bem colocou, é o cenário nacional, né? Infelizmente, vai ser assim, isso aí é uma coisa que não vai mudar hoje e daqui a 200 anos também não vai mudar. Mas enfim, vamos levando, né? Pessoal, a gente está chegando aqui no final do segundo bloco e já já a gente volta para o terceiro e mais polêmico bloco que eu deixei para o final. Vou jogar David na fogueira aqui. Pessoal, já já a gente volta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta.
Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Debate Público com David Duarte. Esperei ansiosamente para chegar a esse bloco, que é o bloco da polêmica. Não que eu goste de polêmica, não que eu goste, mas eu sou obrigado a perguntar porque o povo quer saber. O povo quer saber, isso vai ter que responder para a gente. Vamos lá então, David. Você acha que o servidor público é devidamente reconhecido pelo atual governo? Bico de sinuca, hein? Ué. Se tem uma das coisas que talvez muitas pessoas me conhecem, talvez é por ser uma pessoa de não ser de muitas firulas, né? Ser às vezes direto. E o que a gente aprendeu com a vida é que às vezes as coisas têm que ser ditas. Em linhas gerais, infelizmente, até porque já existem inclusive canções, né? Eu quero e espero sempre mais. Eu não posso concordar e ter esse entendimento de que o servidor ele é valorizado no atual cenário. Considerando diversos processos e conjunturas financeiras, tecnológicas e investimentos. Talvez o que possa vir a coroar, né, a atual legislatura, o atual mandato executivo, seja uma verdadeira e efetiva valorização do servidor. E essa valorização ela não passa somente pelo cenário financeiro. Exatamente. É o que gera impacto nas nossas vidas, na vida do cidadão, na vida do nosso comércio. Então a gente cria uma reação em cadeia. Mas não podemos esquecer de equipamentos adequados, uniformização, ambiente adequado, ambiente trabalho, adequado, padrões, organizacional favorável. São inúmeros fatores que, se levarmos para um contexto técnico mesmo, pensando aquilo que é a nossa função específica, de forma bem tácita e para o papel e caneta, existem probabilidades e condições de a gente trazer algumas melhorias verdadeiramente efetivas. Entendo que há uma intenção, talvez do nosso legislativo, do nosso executivo, em trazer essas melhorias, mas talvez um pouquinho mais de empenho, nós vamos conseguir evoluir a cidade através do serviço público, que com certeza terá mais qualidade, mais condição de atendimento para o servidor e uma reação em cadeia, como eu disse, do Gargel correndo pela cidade, que vai trazer uma grande diferença, principalmente para as nossas vidas, né? Okay? Precisando de um gás. Perfeito. Então, assim, a minha primeira pergunta é para te deixar numa sinuca de bico com o meu amigo João Marcelo. Já deixei. Agora, para te deixar numa sinuca de bico com o servidor público. Você é a favor da estabilidade no serviço público? Nunca fui. Por quê? Fala a verdade. A verdade bem clara, pela qualidade de muitos servidores. Muita gente ruim de serviço. Raciocina comigo uma coisa. E que vai ficar ali um tempão. Qual que é uma das coisas que nós comentamos anteriormente, falando com relação à formação?
Você sabe muito bem, que me conhece, sabe que das secretarias que eu passei por elas nos meus 12 anos de serviço, algumas foram especificadamente na função de fiscalização. Secretaria de Fazenda, tive a honra de ser chefe de divisão na gestão do Valmir Braga. Gestão do secretário Cristiano, Secretaria de Fazenda, tive a honra de ser diretor de departamento. Mudanças de governo, fui 2 anos e meio também diretor de departamento já no governo João Marcelo, dentro da Secretaria de Fazenda. Saí da Secretaria de Fazenda, vim para a Defesa Civil na Secretaria de Segurança, Secretaria de Defesa Civil hoje, perdão. A Defesa Civil hoje é uma secretaria e é um mérito, porque pensar gestão de risco através de uma Defesa Civil fortalecida e com investimentos faz uma grande diferença, principalmente de investimentos com relação a gastos de reparação. Você investe em preparação e prevenção, você deixa de gastar com reparação, que é muito mais caro esse investimento. Tenho certeza hoje o meu grande amigo Coronel Anderson, que está à frente da Secretaria de Defesa Civil, vai conseguir executar um excelente trabalho com o aval do nosso prefeito. Hoje, de volta à Secretaria de Segurança, não foi à toa. Investir do próprio bolso em diversas formações, em diversos cursos, em aperfeiçoamentos, em cursos de extensão, considerando que a minha formação é comunicação, eu sou jornalista. Paralelamente a isso, eu nunca deixei de me empenhar e buscar investimento na minha área e esperar somente do governo. Confiando que um dia talvez venha alguma melhoria, uma recompensa. Mas infelizmente boa parte dos nossos colegas não são assim. Eles tentam muito mais atravessar e dificultar para que as coisas aconteçam, para que você evolua, para que o serviço seja prestado com qualidade, do que tentar fazer o básico. Era o que eu ia falar. Fazendo um adendo, eu também sou totalmente contra a estabilidade. Eu acho abominável estabilidade para servidor público. Você vai trabalhar na padaria, você não tem estabilidade. Você vai trabalhar na farmácia, não tem estabilidade. Se você vai trabalhar na Vale do Rio Doce, você não tem estabilidade. Por que no serviço público tem que ter? E eu sou funcionário público. Mas aí tem uma coisa, eu me garanto. Eu sei que David se garante. Eu sei que várias pessoas se garantem. Então tem que ter medo disso é quem não se garante. É quem tem receio de entregar aquilo que ele é pago para fazer. Então é preciso deixar claro que eu também sou contra a estabilidade. Acho que tem que acabar com esse trem o quanto antes. Inclusive tem um projeto de lei que está começando a tramitar nesse sentido e tomara que passe. E tomara que a gente fique apenas com bons servidores, porque vai acabar esse estigma das pessoas falarem mal do servidor público. E talvez seja um dos grandes fatores hoje que dá a intenção para aquelas pessoas que encontram comigo, com você, falar assim, arruma uma boquinha dessa para mim. Exatamente. Não foi uma boquinha, eu tive que estudar alguns meses, tive que me preparar, tive uma série de fatores para chegar onde cheguei. E paralelamente a isso, talvez se eu for listar hoje o investimento que eu tive de tempo e dinheiro na formação para poder melhorar o meu trabalho no dia a dia e ter um pouco mais de conhecimento, se eu falar para você só na área de gestão de risco, produção e defesa civil, são aproximadamente 4.000 horas em 3 anos de aperfeiçoamento. Talvez eu não teria condição de estar aqui. Não vou poder falar em restrição, mas talvez a retirada do termo da legislação poderá ser verdadeiramente o grande fator que vai fazer diferença. Isso é claro, com uma gestão coerente e que busque verdadeiramente a evolução e a prestação de serviço com qualidade. E que seja justo, porque também não dá para você tirar a estabilidade e se usar a questão política para prejudicar algum adversário político. Exatamente. Né? Então, porque, assim, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. E aí eu não estou falando, pessoal, de governo A ou B, eu estou falando de todos os governos. Uma coisa que você falou que é importante também, isso, né? A prefeitura é cheia de picuinha, cheia de gente que está preocupada em puxar o tapete dos outros, em fazer fofoquinha. Se preocupasse em trabalhar tão bem quanto tem tempo para fazer fofoca, investigar a vida do outro, o que o outro está fazendo, aonde que o outro está... Está fazendo o que o determinado departamento está fazendo uma coisa, talvez teria uma evolução melhor, conseguir a evolução na carreira, teria algum certo de reconhecimento. Sei lá, que essas pessoas têm dificuldade até de expressar, já tem que agradecer porque fala e anda. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí vai puxar pela memória e já vai lembrar de um outro nome rapidinho, de gente que está na prefeitura e age assim, querendo puxar o tapete dos outros. Mas falando aqui, você tá rindo por quê? Recordações. Sei. São muitas as emoções. Eu sei são muitas as emoções, não tem como, né?
Vamos falar de outra coisa aqui, tá chegando no final do programa, mas eu não podia deixar de falar também. Lei 2590 de 2017, aonde o senhor Vitor Penido esfacelou o funcionalismo público, destruiu a vida de várias pessoas, acabou com o serviço público, desmotivou várias pessoas. Já falei uma vez, vou falar de novo. Na minha opinião, isso está na conta do senhor Vitor Penido de Barros. É a minha opinião. Nada vai mudar isso. Quero saber a sua agora. Ah, Cláudio. Fala. A 2590. Eu não posso falar talvez, porque eu acho que é um entendimento geral. E aí, não somente nós servidores, mas o comércio, principalmente, ele sentiu e vivenciou isso quando estávamos em greve, em debate, para que não ocorresse a famigerada Lei 2590, que teve um impacto gigantesco no comércio da cidade. Tivemos comércios que foram fechados, tivemos colegas de trabalho que, infelizmente, tiraram a própria vida. E o que aconteceu depois da 2590? O que mudou? O que melhorou? O que evoluiu no serviço público? O responsável era o servidor público, que ganhava muito. Conta, ué. Faz um equilíbrio daquele período para cá até hoje. Quantos servidores públicos nós temos concursados? Quantos nós temos comissionados, terceirizados e indicações diversas? Não que não tenhamos pessoas com grande qualidade nisso. Cito com clareza pessoas hoje que estão em empresas terceirizadas na prefeitura, prestando excelente serviço, principalmente na área de saúde, na área de educação. Comissionados, como por exemplo, vou citar uma colega de trabalho aqui, quando ela trabalhou conosco, ela fez uma grande diferença, que é a Thaís, lá na política urbana, que sempre fez um trabalho excelente, infelizmente não é efetiva, porque o último concurso foi em 2013, não tinha para a área dela, e agora não temos mais concurso público. Seriam pessoas que talvez fariam a diferença dentro da administração pública. É verdade. E que a 2590 ela veio corroborar com aquilo que ocorreu no governo Temer, com a destruição do serviço público e principalmente do servidor. O servidor público pagou a conta. É muito fácil pensar gestão, pensar diversos fatores, quando o caixa tem alguma retraída, você pensar assim, é o servidor público. Mas fazer avaliação de desempenho, acabar com a estabilidade entre outros fatores, não, ninguém pensa nisso. Acabar com aditivo de licitação. Uma série de situações. E a lei de 2590, ela vamos resolver o problema, é o servidor público. Agora a população consegue virar para qualquer um de nós, não somente servidores públicos, e prezar com tranquilidade, falar assim, não, evoluiu, foi uma coisa boa. O comerciante consegue falar isso? De forma Foi uma coisa boa para a cidade? Não foi bom. Resolveu o problema da cidade? Resolveu o problema da cidade, fomos nós, servidores públicos, irmos para a rua, identificar diversos fatores a nível de arrecadação que não eram direcionados da forma correta. Lógico, a política nacional ela teve alteração, que a arrecadação do município hoje já passa de alguns milhões, bilhões talvez. Mas a 2590, Lei 2590 de 2017, Estatuto do Servidor Público Municipal de Nova Lima, ela foi a maior afronta e destruição do serviço público. Na cidade. Não levando para o lado exclusivamente pessoal. Por isso na cidade. Muito comércio fechou as suas portas, que era aquele comércio que dependia e vivia do investimento, do consumo do próprio servidor. Infelizmente, talvez meu avô tinha um grande conhecimento político por ter sido político no passado, mas do pouco que eu aprendi, infelizmente, são medidas populistas que não trazem nenhum tipo de melhoria. Mas a Semana do Servidor está aí. Verdade. Quem sabe nosso excelentíssimo meu irmão, meu querido João Marcelo, lembre de nós, singelos servidores. E recorde que tudo precisa de estar numa única engrenagem. As obras, a saúde, a educação, a segurança e também a tranquilidade de cada um dos servidores. E, acima disso, a nossa mente, porque a mente não é a mesma. A mentalidade do servidor, e aí não é quando a gente fala no pensamento, né? É a mente enquanto saúde mental. Ela não é a mesma. Talvez o maior impacto, além do financeiro para o servidor, seja o impacto mental.
sejam as doenças mentais, que também, infelizmente, não temos apoio, não temos aparato, não temos uma medicina do trabalho, talvez, que venha cuidar e amparar isso em sua totalidade. Afinal, são 5 mil servidores, não é isso? Não sei o número certo, não. Aparentemente são 5 mil e alguma coisa. Isso fazendo um somatório total. Entendi. Servidores efetivos, servidores contratados, comissionados, sim. terceirizados e afins. Me parece que nós estamos mais ou menos nesses números. Beleza. A gente até extrapolou o nosso tempo, mas eu não poderia encerrar o programa sem que você deixe aí uma mensagem para os nossos valorosos servidores públicos. Aqueles valorosos de verdade, que são muitos, né? Eu ouso dizer que são a grande maioria, né? Então, mensagem para eles aí. Talvez o que, como eu disse no início, né? Eu acho que o que a gente sempre deve buscar é coragem e resiliência para acordar todo dia e contribuir para que tenhamos mudanças significativas e contribuir para que a nossa cidade ela cresça juntamente conosco. Nós também precisamos crescer. Somos nós que cuidamos da cidade. Somos nós que fazemos a máquina pública funcionar. Fora das mídias sociais, das telas de TV, temos muitas vidas. Temos muitas pessoas que merecem um pouco mais de sensibilidade. Tanto nós servidores, quanto o cidadão. Que muitas das vezes ele precisa de um acalento, de um aperto de mão e de uma sinceridade que não traga mais tristezas além do que aquelas que já vivenciamos e vivemos em tantos momentos. E para nós, servidores e cidadãos novalimenses, quem trabalha, mora, a responsabilidade dobra. Então que tenhamos resiliência. Resiliência e que nunca falte esperança. Quem sabe no momento certo e na hora certa o sol volte a brilhar. Aí, com a indireta do meu amigo David Duarte, a gente está chegando no final do debate público em homenagem aos servidores públicos municipais, né? Espero que todos eles possam assistir, comentar ali o que eles acharam, se a gente está certo, se a gente está errado. Tenho certeza que grande parte deles vai concordar com a maioria das coisas que a gente disse aqui. Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado a todo mundo e até o próximo programa.